Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos aqui com boas notícias do Evangelho de Mateus e há pouco nós falamos sobre o fato de que João Batista, aprisionado, teve algumas dúvidas em relação a Jesus, no que diz respeito a se era de fato o Messias, se Jesus de fato era o Messias prometido. Enviou dois discípulos para apresentar o seu questionamento, a sua dúvida. A Bíblia, ela é um livro extraordinário, ou uma coleção de livros extraordinários, porque eles não escondem em nenhum momento a verdade sobre o ser humano, sobre a natureza humana, sobre as fraquezas, sobre as dúvidas. A Bíblia não é como esses livros aí de biografia que você lê a respeito da vida de uma pessoa e parece que foi tudo perfeito, né? Que se traça uma trajetória ascendente, né? Como num filme. A pessoa lutou contra tudo, contra todos e venceu e superou todos os obstáculos. Nunca teve dúvidas, nunca teve receios, nunca pensou em desistir. Essas coisas aí do cinema, da ficção. E hoje, tristemente, nós temos aí um grande mercado de ficção religiosa também que atrai muita gente. Muitas pessoas se interessam mais pela ficção do que pela realidade. A Bíblia não esconde o fato de que João Batista teve dúvidas. Mas a verdade é que ele apresentou as suas dúvidas à pessoa certa. Com isso nós aprendemos que o problema não é ter dúvidas, o problema não é ter medo, o problema não é ter dificuldades em relação a alguma coisa importante para a nossa vida ou algo que parece ser fundamental na nossa fé. O problema não são as dificuldades, mas a maneira como nós lidamos com essas dificuldades e principalmente a quem nós apresentamos o nosso estado espiritual, por assim dizer. Procurar a pessoa certa é garantia de se obter a resposta adequada. E a pessoa correta, a pessoa certa no que diz respeito à vida espiritual do cristão é Jesus Cristo, a quem João Batista recorreu. Mas se João teve dúvidas em relação a Jesus, Jesus não teve nenhuma dúvida em relação a João Batista. O Evangelho de Mateus aqui, o mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 8, depois de Jesus enviar a mensagem, a resposta para João Batista, Jesus se dirigiu para a multidão, para as pessoas que estavam com ele, né? E diz assim no versículo 7: Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Jesus se dirige à multidão, os discípulos de João estão se retirando. A pergunta particular tornou-se pública, né? Porque a pergunta foi dirigida: és tu, de fato, aquele que havia de vir? Uma pergunta toda velada, toda cuidadosa, né? Para evitar, assim, um constrangimento. João é muito educado, muito sábio. És tu aquele? É uma referência. Você é o Messias prometido por Deus? E Jesus responde, é uma pergunta indireta, e Jesus responde também de forma indireta, mas apresentando de maneira objetiva tudo o que ele estava realizando entre o povo de Israel, entre o povo de Deus, que era sinal do cumprimento da promessa de Deus para aquele povo, e que descreviam o ministério, a ação, a vida do Messias. Satisfeita a curiosidade de João Batista, ou a necessidade de João Batista, que foi uma pergunta reservada, obteve uma resposta pública, agora Jesus passa a falar de João Batista. Jesus dá um testemunho maravilhoso, um testemunho extraordinário a respeito de João, o Batista, João, aquele que batiza. E ele começa a perguntar para as pessoas que estavam ali à sua volta, porque
boa parte daquele povo foi a Cristo através de João Batista. O próprio João Batista, no início do seu ministério, ele atraiu para si multidões. E ele vivia numa região mais isolada, menos urbanizada, por assim dizer. Eles chamam deserto, não é um deserto igual o Saara que as pessoas veem no filme, né? Seria mais parecido com um semiárido aqui nosso, uma região de difícil você conviver, de você habitar, mas não impossível, né? Uma região que exige muito trabalho, muita dedicação, mas você consegue sobreviver. Essa é a chamada região desértica por lá. Não é uma região como o deserto do Saara. É uma expressão que denota ali uma dificuldade que as pessoas enfrentam para viverem naquele lugar. E João vivia afastado, né? Nós já falamos da radicalidade de João, da postura dele. João era, pelo menos por nascimento, ele tinha direito ao ministério sacerdotal. João era filho de sacerdote, portanto, sacerdote, que hoje seria um emprego público vitalício, né? Tem direito ali a um emprego lá no templo, né? A um sustento mínimo, mas não era assim, ó, ricos eram só os administradores, as famílias de sacerdotes que trabalhavam, atuavam diretamente na administração do grande e o único templo de Jerusalém lá. As outras famílias de sacerdotes lá prestavam serviços de tempos em tempos, de acordo com uma escala de trabalho lá, desde os tempos mais antigos. Raramente estariam todos os sacerdotes em Jerusalém ao mesmo tempo. Seria em ocasiões assim muito raras, muito raras. Né? Havia uma escala de trabalho, de atividade para que todos pudessem servir a Deus e também ter as suas vidas, as suas rotinas, a sua casa, a sua família, né? Uma pequena propriedade que a eles era reservada em Israel. Era pouco, mas era algo garantido. João rompeu com tudo aquilo para viver de acordo com a vontade de Deus, para preparar-se para a proclamação da vinda do reino de Deus e do seu Messias. E João, quando iniciou o seu ministério, um pouco antes de Jesus, ele atraiu para si multidões. As pessoas deixavam as cidades para irem ouvir a pregação de João Batista. E não era a pregação mais fácil assim de se administrar, né? Não era a pregação mais palatável, como hoje, né? As pessoas vão enfeitando o pavão, para no final dizer que, caso você queira, talvez, contudo, né? Não, na parte de João não havia isso. Era um momento difícil, a situação era extrema, as circunstâncias eram terríveis, a expectativa era urgente e a mensagem dele era apresentada como sendo urgente, né? Uma decisão precisa ser tomada. Uma decisão precisa ser tomada. E nós precisamos ter a dignidade de viver em conformidade com a decisão que tomamos. Somos responsáveis pelos nossos atos, somos responsáveis pelas nossas decisões. Chega um momento na vida que a discussão teológica tem que ser deixada de lado. Ah, é livre-arbítrio. Ah, é soberania de Deus. Ah, o homem é livre. Ah, o homem não é. Chega. Chega um momento na vida que as pessoas têm que deixar de lado a infantilidade, a meninice, né? As coisas, os primeiros passos e partir para o alimento sólido, para a vida responsável, para a vida de homem, para a vida de mulher, para a vida de adulto, para a vida de pessoas que sabem que todo prazer tem seu preço e toda decisão tomada tem lá suas consequências. E não adianta tentar jogar para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, que não é assim. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos totalmente responsáveis. Então, João, nesse sentido, ele lembrava muito o ministério do profeta Elias. E João atraiu multidões. E, para escândalo da sociedade cínica e superficial, muitas vezes, não sempre, muitas vezes, em que nós vivemos nos dias de hoje, né? Uma sociedade de fachada, de aparência, de até mesmo, né?
de uma religiosidade, uma espiritualidade que não vai muito além das necessárias formalidades, João obteve um êxito extraordinário. Ninguém usa João como parâmetro para a preparação de pregadores, de pastores. Ninguém usa João como parâmetro de oratória. Ninguém usa João Batista como parâmetro de retórica. Não se usa. Porque o que, o que impactava em João Batista não era a oratória, a retórica. É a vida. É a vida como ele a decidiu viver. O ministério é corrupto, estou fora. Vou viver para Deus fora disso. Isso aí não era só ele. Eram muitos. Não estou dizendo que está certo, ou que está errado, ou que todos deveriam ter abandonado. Eu estou dizendo que ele estava disposto a arcar com a responsabilidade da vocação a ele atribuída por Deus. Tenho que ir além. Não basta estar no templo de tempos em tempos discutindo com os colegas, falando que não é assim, precisamos mudar, precisamos nos voltar para Deus, precisamos de arrependimento. Não, ele foi viver entre os que viviam afastados, foi se dedicar ao estudo da palavra de Deus, foi se dedicar ao estudo, podemos dizer, das profecias, mas o estudo da profecia, é a profecia. Os profetas, cada qual apresentou uma parte da revelação de Deus no que diz respeito ao Messias. Mas é a profecia. Se você quiser, eu te convido a fazê-lo, a começar de Gênesis e seguindo adiante, você verá que é uma única profecia que vai se apresentando, se desenvolvendo, se desdobrando, se revelando de tempos em tempos e culmina em Jesus Cristo. E antes da vinda de Jesus Cristo, da revelação de Jesus Cristo aqui como o Messias para Israel, nós temos João Batista. E Jesus fala: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Uma referência à aparência pessoal de João Batista? Em parte, sim, mas também assim, foram ver algo inédito, como uma cana, bambu não é de lá, né? Bambu é da Índia, né? Como um caniço agitado pelo vento, fazendo aquele som, algo insignificante que produz um som diferente, chama a atenção das pessoas, e também uma referência à aparência física de João Batista, que pela, pela dieta dele, né, nós podemos entender que era uma pessoa é, magro, né? Não era uma pessoa muito preocupada com a sua aparência pessoal, né? Mel silvestre, gafanhotos como base da alimentação não vai produzir aí uma massa muscular que impressiona. Era um homem simples, né? Era uma aparência física simples e se vestia de maneira simples, tecidos simples. Era um homem simples, uma vida simples, uma fé impressionante e uma disposição de caráter, uma disposição de vontade, de consciência, de viver em função da palavra de Deus que impressionava. E um compromisso com a verdade que acabou levando ele para a cadeia e depois à morte. Comprometido com a verdade. Totalmente comprometido com a verdade. E é desse homem que Jesus passa a discorrer agora. Vocês não foram ver um espetáculo da natureza, da criação. Vocês não foram ver o som produzido pelo vento que passa por um caniço. Não foram ver no deserto esses homens vestido com roupas finas? É uma expressão que denota que tem a. Vocês não foram ver um afeminado. Homens de vestes finas era uma referência às pessoas que viviam na corte, as pessoas que viviam
em função dos reis, né? Os parasitas do poder. E na corte as pessoas passaram, isso todo mundo vê nos filmes, e era mais ou menos isso daí. Se tem um lugar onde a pessoa não poderia se apresentar assim como uma possível ameaça, era diante do rei. Ainda que o rei fosse um vassalo de Roma, ainda era o rei. Ainda tinha uma guarda, tinha um poder, tinha dinheiro, tinha meios, tinha recurso, podia, como fez com João Batista, podia prejudicar. Não tem poder para resolver nada, mas para prejudicar sempre tem um meio. E as pessoas que viviam nos palácios, elas acabaram adotando essa postura, né? Afeminada, afeminada. Não estou dizendo que eram afeminados. Eu estou dizendo que a postura que essas pessoas passavam a demonstrar pelo gestual, pelo caminhar, pela aquela reverência excessiva, sempre se prostrando, se dobrando, né? É, o povão mesmo vendo aquele triste espetáculo, mesmo parece uma moça, parece uma donzela esse fulano aí que vive na corte. Então os cortesãos, né? Os cortesãos usavam e também pelas roupas que eles usavam, a qualidade dos tecidos não era roupa que se podia usar para o trabalho, eram roupas de festas. É muito diferente dos que parasitam o poder no mundo afora, e não importa se é na monarquia, se é na república, no parlamento ou presidencialismo. Os parasitas do poder sempre estão lá e sempre se apresentam dessa mesma maneira, né? Lacaios, né? Sempre submissos, sempre se prostrando, se dobrando, né? Se inclinando, aquela reverência excessiva, né? Que fica até nojento, meio grotesco, fica. E Jesus fala para o que vocês foram ver no deserto? Vocês não foram ver um espetáculo da criação. Vocês não foram observar um espetáculo da realeza local. Um profeta? Sim, e muito mais que um profeta. Essa é a palavra de Jesus em relação a João Batista. Essa palavra de Jesus fala, não só um profeta, muito mais, e mais do que um profeta. Como pode ser mais do que um profeta? Como pode ser? É uma das figuras mais respeitadas. Assim, não tanto acatadas, né? Na história do povo hebreu. Mas é uma das figuras mais respeitadas no sentido assim, de ser invejado, né? Aquele homem é instrumento de Deus. Deus falou com ele, Deus fala com ele. Então havia uma inveja em relação à figura do profeta. Nem sempre as pessoas estavam dispostas a acatar a mensagem dos profetas, mas havia essa impressão positiva. Nem sempre as pessoas gostavam do que precisavam ouvir. Mas Jesus apresenta João Batista como mais do que um profeta, como parte do cumprimento da profecia em relação ao próprio Cristo Jesus. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que enviarei o meu mensageiro à frente de tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. João Batista não era só mais um profeta. Ele era parte da profecia. Ele era parte da profecia. Nesse sentido, todo cristão, todo aquele que acredita na palavra de Deus, todo aquele que expressa fé e confiança em Cristo Jesus, ele se torna parte da profecia. Qual profecia você se refere? Jesus já veio. Ele veio, fez expiação pelo pecado da humanidade, subiu aos céus e retornará. Em algum momento ele vai retornar. Então, todo aquele que vive em função dessa fé é parte da profecia no que diz respeito à vinda de Cristo para a implementação do reino. Do contrário, isso aqui tudo poderia ter sido jogado fora. Do contrário, você pode ir atrás de qualquer movimento, qualquer ideia, qualquer outra concepção aí, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Porque se não for verdade a promessa de que Cristo retornará para
cumprir plenamente tudo aquilo que Deus prometeu que realizará na humanidade através dele, então a nossa fé ela é inútil. Ela em nada difere, ela em nada difere de outras concepções, de outras ideologias, filosofias. Ela é só uma fantasia, ela é só um delírio. Então, nós podemos nos tornar, nós devemos nos tornar parte da profecia. Não se exige de ninguém, não se exige de absolutamente ninguém uma disposição que habitou em João Batista, tá? Porque não há necessidade. João Batista já cumpriu seu papel. João Batista já cumpriu seu ministério. João Batista já obteve o bom testemunho de Cristo ainda vivo. Ainda vivo. Porque aqui nós estamos vendo Jesus dando testemunho de um homem, João Batista. E Jesus fala: com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Não se levantou entre os homens ninguém numa posição mais elevada, numa posição mais privilegiada do que João Batista. Entre os nascidos de mulher, olha. E olha que a Bíblia está repleta de homens extraordinários, de heróis da fé, o próprio Abraão, Moisés, mas Jesus aqui está falando de João. Em João Batista, nenhum milagre aconteceu. Nenhum milagre. Você não ouve falar de cura, você não ouve falar de libertação, você não ouve falar de céu aberto. João Batista, você não ouve falar desses sinais. Mas com João Batista você vê o surgir de Cristo Jesus, o céu se abrindo sobre a pessoa bendita de Cristo Jesus e a integralidade, a totalidade, a perfeição da revelação do amor de Deus ali encarnado, consumado na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, João Batista contemplou o milagre, o milagre, o mistério, o perfeito mistério de Deus que se revela em Cristo Jesus. O privilégio deste homem foi algo extraordinário. Não será único, porque na vinda do Senhor todos nós o contemplaremos, todos nós experimentaremos a grandiosidade da revelação, da bondade, da graça, do amor, do poder e da justiça de Deus em Cristo Jesus. E sem a necessidade de uma vida de radicalidade, e sem a necessidade de uma vida de confrontos e conflitos desnecessários. E Jesus testemunha de João para a multidão. E ele fala algo mais aqui. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Está ali. Né? Profetizaram até João, que é parte da profecia, que inclui aquele que prepara o caminho e aquele que é o caminho. A profecia de Cristo fala de João Batista, vindo à sua frente, convertendo o coração do povo a Deus, a Cristo Jesus. É isso que João Batista fez. Fala aqui do reino, esse texto aqui, ele dá algum trabalho. O reino dos céus não pode ser tomado pela violência, né? Ninguém vai subir aos céus armado. Essa é uma referência ao propósito de Deus em relação à nação de Israel, ao povo de Israel. A expressão nação sacerdotal, nação real, diz respeito primeiramente ao povo de Israel, ao povo de Israel. Nós vemos quando Moisés tirou o povo da escravidão, o povo do Egito, Deus instruiu Moisés a tomar algumas decisões.
né, algumas decisões, todas com o objetivo de reforçar o propósito de Deus para com aquele povo e manter naquele povo a consciência de que eles eram parte do plano de Deus, do propósito de Deus. Então, o próprio relato de Gênesis, não é o primeiro livro a ser escrito, mas é o primeiro livro da Bíblia, mas não é o primeiro livro a ser escrito. O próprio relato de Gênesis, escrito por Moisés, não era uma história desconhecida, né? O relato da criação era conhecido de todos, todo lugar, todos os povos têm um relato, todas as culturas antigas, muito antigas, têm um relato parecido, têm um relato próximo aos primeiros capítulos de Gênesis, né? O relato da criação. Mas o relato da criação, quando foi apresentado por Moisés, tem o objetivo de incluir o povo hebreu, o povo judeu, no propósito inicial de Deus de redimir a humanidade, a sua criação. É o relato da criação do mundo, da terra, dos céus e da terra, mas é o relato da criação do povo hebreu. Ou seja, incluindo o povo hebreu, futuramente a nação de Israel, da qual viria o Messias para a humanidade, no propósito criador de Deus, no propósito criador de Deus. Muitas pessoas hoje estão passando por uma crise de identidade, eles chamam de crise de identidade ou crise de origem, né? Nós temos no Brasil aqui, por conta de séculos de escravidão, uma população oriunda do continente do continente africano e uma população, por consequência, oriunda da miscigenação de diversos povos e diversas culturas. Nós temos aqui um remanescente dos povos nativos, dos índios, né? Os europeus, via de regra, não tem muito problema, né? Porque eles sofreram uma ruptura na continuidade da identidade, mas assim, não perderam um contato, né? Não perderam, colônia, 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 mas a Europa está lá, né? E o desenvolvimento socioeconômico, eu não diria, mas o desenvolvimento social é parecido, né? Desenvolvimento social, cultural, é parecido com os povos da Europa ou da América do Norte, com os povos que habitam aqui no Brasil ou na América do Sul, ele guarda similaridades. Ao passo que os povos nativos perderam grande parte da sua própria cultura, da sua própria identidade, e não conseguiram se firmar totalmente, não que não quisessem, que não querem, nunca tiveram oportunidade, no que diz respeito ao pertencimento a uma civilização. Civilização é forçado, né? A uma sociedade chamada Brasil. O mesmo ocorre com uma parte dos descendentes dos povos africanos e dos que decorrem da mistura, da miscigenação. Em relação aos povos que descendem dos africanos, estabeleceu-se, quase que se impôs, né, que a manutenção, a preservação da identidade sociocultural diz respeito aos cultos afro-brasileiros. Eu acredito que os cultos afro-brasileiros foram o que foi possível. O que foi possível preservar na forma de culto que diz respeito a algumas tradições das culturas desses diversos povos que foram trazidos para cá escravizados, tá? Ninguém veio voluntário aqui, não teve. Vamos ser escravo no Brasil, que o Brasil é bom. Não, besteira, só uns loucos aí, uns fanáticos têm falado isso, né? E você tem agora, depois de todo esse processo de fim de escravidão, de tentativa de construção de uma sociedade brasileira, de um povo brasileiro, né? Nós temos aí algumas dificuldades. Nós temos algumas dificuldades. Por quê? Hoje diminuiu um pouco, mas até alguns anos atrás, todo o padrão de valores, de cultura, de beleza, de ideal, de vida, de sabedoria, de filosofia,
de conhecimento da vida, da realidade, diz respeito ao europeu, diz respeito à cultura europeia. As pessoas gostam de falar dos americanos, mas o americano é par e passo com o europeu, né? Também descendentes dos povos europeus lá. Então, você tem aqui pessoas remanescentes de diversos povos, diversas culturas, diversas religiões, de realidades distintas que foram sufocadas com valores da cultura dominante, dos povos dominantes. Então, o cristianismo aqui no Brasil é o cristianismo europeu, né? Da América Latina de um modo geral. Você vai na Europa lá, o cristianismo não, não impressiona nada nem ninguém. O cristianismo europeu está assim, morra abaixo. Estão lutando para sobreviver. Aqui o povo, mas a verdade é essa. A verdade é essa. Há um cristianismo aqui que imperou, que ainda impera, né? Até o protestantismo é europeu, o evangelicalismo é basicamente norte-americano, a origem do pentecostalismo também é europeu ou norte-americano. Não existe em termos de cristianismo, uma expressão de fé genuinamente nossa. Não, elas vieram da Europa, com os erros e com os acertos que eles cometeram lá. Em grande parte, erros, mas também tem os seus acertos, tem a sua verdade, o seu Cristo, o seu Jesus. Então, muita gente hoje, muitos jovens hoje, estão passando por uma crise de identidade. Para o descendente do europeu, é relativamente mais fácil, porque a Europa está lá, né? A Europa está lá e o desenvolvimento social, ele guardou paralelos. Tá? Quer conhecer lá a nona, a terra da nona, do nono, vai achar lá uma casa de pedra, uma propriedade, o nome da vila, o morro lá, né? Tem aquela pessoa que é o monte, não sei o quê. O cara aqui pensa que é uma montanha, chega lá é um morrinho, né? É um morro ali, pé da serra ali. Mas está lá. Os valores se mantiveram mais ou menos parecidos. Agora, o índio, por exemplo, qual é o parâmetro dele, os povos indígenas? Quando ele quer se compreender como nativo, como brasileiro, como membro de uma sociedade, como parte de uma história, de uma civilização. A quem ele recorre? A história deles não foi registrada. E se alguém registrou as histórias, as tradições, escondeu em algum porão de universidade, porque a tradição dos nossos índios é uma tradição oral. A história deles é contada oralmente. E algumas já desapareceram, porque os povos desapareceram. Então há uma busca, até mesmo eles, de uma identidade, de uma história de origem. Ah, eu sou brasileiro. Tá, o que significa? Ah, eu sou índio. Mas o que significa ser índio? O que significa ser índio, ser um nativo? Porque não existe um índio só, né? São vários povos, dezenas de povos indígenas. São dezenas de histórias diferentes, de tradições diferentes, de culturas próximas, mas diferentes. Jogaram tudo numa palavra só, é índio. Os negros, ou no meu caso aqui, os chamados mestiços, né? Os mulatos ou os morenos, né? Que é ridículo, né? Que é bizarro. Eu sempre me compreendi como negro, né? Muito embora a cor da pele não não diga quem eu sou, o homem que eu sou, né? Eu não sou muito fã, mas eu sempre me compreendi como negro. Hoje em dia já tem alguns grupos aí, já, não, você não pode, você é pardo, aí, você é um mestiço, né? Os brancos rejeitaram seus mestiços e agora os negros também estão dando um bico nos seus mestiços por causa de um dinheirinho, um din-din que o governo está liberando aí. Então, não, 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 não é para todo mundo. Você que não, você não é preto o bastante. Eu nunca pensei que fosse viver tempo suficiente para passar por isso, mas tá aí, é o mundo que se apresenta. Mas há entre os jovens uma busca, uma busca de identidade, de se compreender dentro da história, de se compreender, de se entender
de se visualizar dentro da história de formação desse país chamado Brasil. E é uma busca, para alguns, muito cruel. Muito cruel. Muito cruel. Principalmente porque dos povos que foram escravizados, trazidos para cá, mesmo que libertados, nunca totalmente assimilados pela estrutura de poder. E hoje há um conflito, uma série de conflitos, há uma série de, de, de lutas, né? Uma série de batalhas nesse sentido. Por quê? Nós queremos nos compreender dentro da história. Eu não esquento muito a cabeça com isso, porque eu aprendi na palavra de Deus a me compreender, a me entender, a me situar na história da salvação, na história da redenção. É o que foi sugerido, que foi proposto por Deus através de Moisés ao conceder esse povo, a aliança, o pacto, a celebração de uma aliança que constituía Israel como expressão da vontade de Deus para com a humanidade. Então Israel deveria expressar na sua existência a possibilidade de uma vida debaixo da comunhão com Deus. Apertando aqui, nós vemos que a expectativa de Deus e de Cristo Jesus em relação ao povo de Israel é que eles, na terra, fosse uma expressão do reinar de Deus sobre todo o universo. Por isso que Israel tinha que ser diferente em tudo, até na roupa, o cabelo, nos cumprimentos, nas festas, nas tradições, na alimentação, tudo era uma referência ao domínio de Deus sobre a humanidade, sobre os homens, ao propósito de Deus para com a humanidade. Tudo em Israel, tudo na formação daquele povo deveria expressar para o mundo a presença de Deus entre os homens. Era para ser como que um pedacinho do céu na terra, uma expressão terrena do reinar de Deus sobre o universo. Olha, a expectativa de Deus não é pequena. Me desculpe se eu me prolonguei no que diz respeito à questão dessa identidade ou identificação. É isso que está proposto na palavra de Deus. O nível de expectativa de Deus em relação àquele povo, e foi um pacto celebrado, o povo aceitou, e de Cristo Jesus, é elevadíssimo. E ele diz que esse que deveria ser uma expressão do reino dos céus entre os homens, estava sendo tomado à força, pela violência. Não é os céus que estão sendo tomados à força. É o objeto do cuidado especial de Deus para com a humanidade na terra, sendo tomado à força pelos homens. Está falando do próprio. Não está falando só dos romanos que estavam dominando a terra, o território. Está falando dos conflitos internos do povo, dos seus governantes, dos seus líderes, dos seus religiosos, dos seus reis vassalos e por aí afora. O templo era a joia da coroa, dominado por grupos, por facções que nem com Deus se preocupavam. Pessoas que se apropriaram do conhecimento, dos rituais, das cerimônias, da palavra de Deus, das promessas de Deus, e se colocavam como regentes do povo, como regentes de Israel no lugar de Deus. Todos queriam governar. Todos queriam governar o povo de Deus. Na verdade, a maioria não tinha nada a acrescentar, só para retirar. Por isso que Jesus fala aqui, ó, de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Ele está falando da dominação sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus, e como a humanidade rebelde
estava tentando se apropriar de um povo, de uma nação, de uma história que diz respeito ao propósito de Deus, não só para com o judeu, com Israel, mas para com toda a humanidade. Por isso que ele fala que o reino de Deus, o reino dos céus, também em Mateus é reino dos céus, que o reino na terra é tomado à força. Não está falando que nós podemos ingressar no reino dos céus pela força. Ele foi tomado, ele foi dominado. O direito de Deus habitar entre o povo havia sido suprimido, porque homens dominavam sobre o povo de maneira a ofender a dignidade do próprio Deus, de maneira a que Deus não pudesse estar ali com o povo. Em 400 anos, nem profeta foi levantado em Israel, há um silêncio profético. O nível de expectativa era muito grande. Quando surge João Batista, o povo corre para ouvir, porque é o profeta. É parte do cumprimento da profecia de Jesus. Ele é mais do que profeta. E, se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que, sentadas na praça do mercado, ficam gritando umas às outras. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Como crianças brincando, como crianças se divertindo, né? Como crianças que não têm a consciência da gravidade do que está acontecendo ao seu redor e brincam pelas praças e brincam pelas ruas como se nada estivesse acontecendo. É assim que vivia o povo. Nós aprendemos hoje, ou parte do povo, nós aprendemos hoje a palavra negação. Muitas pessoas vivem em estado de negação. Eu conheci algumas pessoas e conheço outras, né? Ah, mas isso aqui, não quero saber, não quero ouvir. Como se não ouvir e não saber fosse livrá-lo do problema. Não aceitar a existência do problema não vai ajudar a superar ou a resolver absolutamente nada. A situação do povo era difícil, a situação daquela região era complicada, Israel caminhava para sua destruição de novo, e algumas pessoas queriam viver como crianças, como se nada fosse acontecer. Não, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. É nesse contexto que Jesus dá testemunho da figura de João Batista. E ele continua dizendo: Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: Este tem demônio. Então chega o Filho do Homem comendo e bebendo. João Batista tinha uma vida radical, uma dieta radical, né? A alimentação era o mínimo para a subsistência, né? Bebida, provavelmente só água. Ele vivia dentro de um voto, provavelmente de Nazireu, né? Ele vivia debaixo de um voto. As pessoas pegavam esses votos por um período, né? Ele vivia, ele vivia debaixo desse voto, de total consagração, de total dedicação a Deus e à sua causa. E Jesus fala, né? Chamavam João de endemoniado, né? Chamavam João de endemoniado porque ele tinha uma vida de restrições. E ele continua dizendo: Então chega o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Jesus nunca repreendeu João Batista pela vida de total consagração que ele teve. Jesus nunca repreendeu João Batista pela maneira como ele viveu. Ele viveu em função de um propósito que ele amava, um propósito que era a sua própria razão de viver. Poucas pessoas vivem assim.
Poucas pessoas vivem assim. Algumas vivem debaixo de uma obsessão, mas João Batista vivia debaixo de uma comunhão com Deus, de uma comunhão com o Espírito Santo. Não era uma obsessão. Era um viver para Deus, era um viver com Deus, era um viver pelo reino de Deus, era um viver para proclamar o Messias de Deus, o ungido de Deus. Era um viver na expectativa da implantação do reino de Deus. Era uma maneira muito bonita, muito digna de se viver, no que diz respeito às questões espirituais, mas socialmente falando, era alguém que era reservado, alguém que não precisava chamar ele para a festa, porque ele não ia. Jesus era diferente de João Batista. Tem a, a Idade Média, ou logo depois da Idade Média, o Renascimento, tem muita coisa ruim, mas a música que eles produziram naqueles tempos, né, é muito boa, né, quase que insuperável. E tem uma, eu esqueci o compositor, é Jesus, alegria dos homens. Perfeita alegria nós temos no Senhor. A parábola do Deus que dança, do Deus que se alegra, é um texto muito antigo, é uma maneira de você interpretar, né, a parábola lá do filho pródigo, que não fala do filho, fala do pai. E Jesus fala que eu como e bebo. Jesus gostava de festa. Jesus se alegrava com as pessoas. Jesus celebrava. Jesus estava presente no cotidiano. Jesus é muito superior a João. É muito superior. Ele está mostrando para o povo: se João impressionou vocês, eis aqui diante de vocês quem é maior do que João Batista. Que parte, que come do mesmo pão, que bebe do mesmo vinho, que partilha, mesmo que era a cerimônia assim, né? Você passa aquele pãozinho, a pessoa tira um pedaço, passa para o outro, mesmo pão, pega ali o mesmo molho, viveu entre os homens, viveu como os homens, mudou. Não que tenha se deixado contaminar, nunca, nunca. Mas era capaz de fazer mais do que o João. João precisava se afastar, se retirar. João, como homem que era, precisava se concentrar, se dedicar, manter-se firme nos seus propósitos, manter-se coerente. Era capaz, como todo homem, de ter dúvidas e questionamentos. Jesus, o Deus homem, ele pode se envolver nas questões humanas, ir à festa do casamento, né? A comemoração do nascimento da criança. Jesus pode participar dos eventos comuns da vida humana de maneira a abençoar a humanidade, a transformar aquelas. Um nazireu não podia ir num velório, ofício fúnebre lá. Jesus ia e ressuscitava o morto. A morte não tinha poder sobre ele. A morte não teve poder sobre ele. O viver humano não teve poder sobre Cristo Jesus. Jesus é perfeitamente capaz de se apresentar nas nossas vidas, na nossa realidade, de maneira a transformá-la em algo belo, em algo santo, em algo que glorifica a Deus. Tanto no viver comum, quanto no viver extraordinário. Jesus é aquele que dá testemunho de João Batista, o maior entre os homens, o privilegiado, o eleito de Deus, o escolhido de Deus para fazer parte da profecia que culmina na vinda do Messias. E ao mesmo tempo, Jesus pode fazer parte, pode testemunhar da vida comum de todos nós, celebrando o viver, ou seja, em comunhão conosco, declarando que podemos e devemos ter comunhão com Ele no nosso viver comum, na nossa vida cotidiana.
na nossa vida normal. Ninguém precisa abandonar tudo e ir para um lugar solitário, ficar quase à beira da morte, sem comer, sem beber, sem viver, sem respirar, para ter comunhão com Deus. Esse foi João Batista, escolhido por Deus para um propósito específico. Nós podemos experimentar essa mesma comunhão, nós podemos obter este mesmo testemunhar de Cristo em nosso favor na nossa vida comum, aceitando que os eventos da nossa vida, eles são o que de fato são, oportunidades criadas por Deus para ampliar a nossa consciência de que Deus se importa, de que Deus se faz presente, que a nossa história, que a nossa trajetória não é uma questão de genealogia, não é uma questão de geografia, não é uma questão de política, não é uma questão de economia. Nossa história, nossa trajetória tem origem em Deus. Tem origem no propósito de Deus para com a humanidade, abrangendo, acolhendo cada um. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que Deus Todo-Poderoso te traga paz, muita paz.